Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à Semana do Hemograma. Eu me chamo Frank Bahia, sou médico potiguar formado pela UFRN e com residência em Clínica Médica e Hematologia e Hemoterapia no Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, capital. Eu atuo há 15 anos nos ensinos universitários e em também vários projetos de ensino, e é uma meta minha fazer com que as pessoas compreendam mais o sangue e o hemograma para que a gente melhore a assistência aos nossos pacientes, uma vez que a hematologia e também hemograma é um assunto que é muito difícil para os alunos não especialistas, para os médicos não especialistas, estarem interpretando corretamente. Agradeço a presença de todos vocês. Também tem muita gente que é bioquímico, biomédico, enfermeiro, dentista. Então, quem faz a hematologia e precisa aprender, tem que saber ler, ouvir a voz do sangue, ouvir a voz do hemograma. E aí a gente separou duas lives, essa de hoje que a gente vai falar do hemograma das leucemias, essa doença que está no sangue, está na medula óssea e no sangue, e facilmente eu reconheço no meu hemograma. E a gente vai falar na quarta-feira que vem sobre o hemograma das infecções virais e infecções bacterianas. Nesse caso, a gente encontra doenças sistêmicas, ou seja, que não são primárias do sangue, mas que o sangue responde ou é afetado e a gente precisa diagnosticar juntamente com a clínica infecções virais e bacterianas. Então, nós já vamos começar aqui com o hemograma das leucemias na live de hoje. Antes da gente falar de leucemia, pessoal, a gente tem que estar atento que tanto leucemia como também infecção bacteriana ou infecção viral, a gente pode ter aumento dos leucócitos. E o aumento dos leucócitos, eu sempre ensino isso aos meus alunos. Pessoal, antes de querer encaixar a doença no hemograma, vamos procurar entender pelas informações do hemograma o que é que está acontecendo. Essa leucocitose, ela aumentou porque eu tive substâncias químicas que estimularam, liberada pelos tecidos, pelas células inflamatórias, que fazem a medula óssea responder, e a medula óssea, sim, ela responde muito a esse controle de citocinas. A gente tem um mecanismo físico, né, a fisiopatologia física, no qual o aumento dos leucócitos não foi real, mas aconteceu algo que fisicamente fez essas células aumentarem. Então, o que é que acontece, pessoal? Boa parte dos nossos leucócitos, eles vão na periferia do vaso, rolando, porque eles não precisam de circular com uma velocidade muito elevada. Quem vai no meio? O plasma e as hemácias, que a gente chama isso de fluxo laminar. Então, se eu pegar, em analogia, um copo com a solução saturada de açúcar, eu vou encontrar um açúcar aqui no fundo e uma concentração X de açúcar nesse sobrenadante. Se eu misturo açúcar do fundo e medir a concentração no sobrenadante, isso aqui vai dar um X maior do que o X primeiro, um X ao quadrado ou 2 vezes X, como vocês queiram, não importa. É apenas uma analogia para dizer que em condições hiperdinâmicas, febre, exercício físico, tireotoxicose, intoxicação por cocaína, intoxicação por anfetamina, tudo isso vai causar uma hiperativação simpática e a gente vai ter a mistura desse pool aí. A experiência que a gente faz é: coletei o hemograma em repouso, vou para a esteira 15 minutos na velocidade máxima e repito o meu hemograma, eu vou encontrar leucocitose e as custas de neutrófilo. E por último, o mecanismo biológico ou genético, no qual eu tenho mutação no DNA da célula e essa célula passa a se proliferar, não mais controlado pelo meu rigoroso conjunto de citocinas inflamatórias e regulatórias de todo o ciclo celular das células do sangue. A título de curiosidade, pessoal, eu trouxe aqui um slidezinho da Blood, né, da American Society of Hematology, que estatisticamente percebeu, detectou, né, chega na sexta-feira, sempre vai descabelar a equipe, a leucemia aguda, mas 23% das leucemias acontecem na sexta-feira, principalmente sexta-feira à tarde. Ora, uma doença tão grave como a leucemia aguda aparecendo na sexta-feira à tarde é mais um critério que pode afetar a estabilização clínica desse paciente, porque a gente sabe que nem todo serviço tem hematologista. Tá? Então, as leucemias vêm geralmente na sexta, principalmente na sexta tarde. E aqui eu quero revisar um pouquinho com vocês a nossa
brilhante hematopoese, que assusta uma figura como essa, pela complexidade do número de células e das citocinas regulatórias, mas basicamente eu tenho uma extensel, ou a célula-tronco, que vai se dividir inicialmente na célula precursora linfóide e na célula precursora mieloide. Então, essas células são imaturas, eu posso ter mutação em qualquer uma dessas células, e essas células se diferenciam na série mieloide, nos eritrócitos, plaquetas, granulócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos, também são granulócitos, e a célula linfóide vai se diferenciar nos linfócitos B, T e NK. De forma simplificada, eu trouxe aqui um gráficozinho também, né, mostrando que a célula imatura, a célula-tronco e a célula imatura linfóide e a célula mieloide, elas guardam características morfológicas em comum. Então, quando essas células aparecem no sangue, elas são descritas como blastos, e a gente tem que saber que elas são imaturas. Como essa célula ela é imatura e ela não se desenvolveu ainda, não mostrou quem ela é, olhando só o blasto no esfregaço, nem sempre eu consigo diferenciar se é mieloide ou linfóide. Então, essa célula na medula óssea, na hematopoese, tem uma intensa atividade metabólica, a regulação é bastante complexa de seu controle e extremamente sensível a problemas na medula óssea e no organismo, porque a gente pode jogar várias citocinas inflamatórias nas diversas condições clínicas que vão atrapalhar a regulação normal da minha medula óssea. Para a gente falar de leucemia e de infecção bacteriana e viral, a gente tem que lembrar que as hemácias duram 120 dias, minhas plaquetas 7 a 10 dias, os meus granulócitos, de uma forma geral, 8 a 12 horas, então é muito curta, né, a vida de um granulócito no sangue, um neutrófilo especialmente. Os monócitos, 1 a 3 dias, e vai virar macrófago no tecido, e os linfócitos vão durar anos. Por que os linfócitos duram anos? Porque são as células da imunidade específica, e quando a gente tem um reconhecimento do linfócito, ele vira uma célula de memória, e eu tenho memória para infecções futuras. Ele vai ficar liberado no sangue, né, circulando no sangue e também nos órgãos linfóides. Pessoal, a linfopoese, eu posso comparar a linfopoese com a ovogênese, a formação do óvulo das mulheres, que começam na vida embrionária, elas param em meiose 2 e só vão completar quando a mulher vai ovular e, se houver a fecundação, vai ser completado. Os meus linfócitos também são assim. Então, o que é que acontece? Os meus linfócitos são células que duram anos na circulação sanguínea e no meu tecido linfóide. E são os linfócitos, esses linfócitos que eu encontro no meu hemograma, são os linfócitos virgens, que não encontraram nenhum antígeno, e os linfócitos de memória, porque quando a gente tem um reconhecimento antigênico, essa célula vai diferenciar em linfócito efetor e linfócito de memória. O linfócito só completa a sua maturação para plasmócito e para linfócito T efetor se tiver um reconhecimento antigênico. Então, muitos dos nossos linfócitos não reconheceram ainda antígenos, e os que a gente tem também de forma quiescente, muitos são linfócitos de memórias de infecções prévias ou também de vacinas. Quando a gente tem uma ativação do linfócito, o que é que vai acontecer? O meu linfócito, que é uma célulazinha roxinha com pouco citoplasma, ele vai modificar a sua forma, virar uma célula ativada, que é maior. Essa célula ativada vai virar tanto o linfócito efetor, que vai combater a infecção, como o linfócito de memória, que vai ficar quiescente novamente nos órgãos linfóides, semelhantes lá aos linfócitos virgens. Então, eu posso flagrar, né? Quando ele reconhece antígeno, ele vira um linfócito reativo, que também é descrito muitas vezes como um linfócito atípico. Então, encontrar linfócito atípico significa que o meu linfócito está diferente da forma atípica, que é aquela bolinha de citoplasma, tá? Então, a gente encontra isso aí na linfopoese, é uma característica que lembra a ovogênese, e eu quero que vocês façam essa analogia para compreender que os meus linfócitos, eu não vejo essa renovação, porque essa renovação normalmente não existe, só quando ele tem uma ativação por reconhecimento antigênico.
E, às vezes, os linfócitos neoplásicos, né, como eles são bizarros, são mutados geneticamente, eles podem ter uma forma diferente da forma típica. Passando aqui. Já a mielopoese, em analogia, parece com a espermatogênese. Por quê? Todo dia eu produzo milhares e milhares de espermatozoides que, se não forem fecundados, entrarão em apoptose. Mesma coisa são os nossos granulócitos. Então, aqui a gente tem a gráfico do up-to-date, mostrando que aqui é a medula óssea, aqui é o tempo em vermelho que ele dura no sangue, e em azul, 24 horas que ele dura no tecido e entra em apoptose, porque essa célula veio para reconhecer células tumorais, reconhecer células infectadas, bactérias, vírus, células necróticas, e a gente vai fazer a remoção sem reconhecer especificamente que antígeno é aquele ou que tipo de célula é aquela. Quem faz isso são os linfócitos. Então, eu tenho aqui esse período que essa mielopoese, essa granulopoese ocorre na medula óssea, dura mais ou menos aqui 10 a 12 dias, tá? Passa só 8 horas no sangue e vai passar 24 horas no tecido e entra em apoptose. Então, eu só encontro, vamos fazer aqui a divisão medula óssea, e aqui a gente faz a divisão do sangue periférico. Eu encontro 1 a 5% de bastão e encontro 50 a 60% dos neutrófilos ou dos segmentados ou do polimorfo nuclear, como vocês queiram chamar. A gente vai falar já já de LLC, e o que é que acontece na LLC? Acontece uma mutação, que é a translocação 922, em que essa célula não entra mais em apoptose. Tá? Então, ela não entra mais em apoptose e ela vai ficar imortalizada, se acumulando no sangue, no baço e no fígado. Já já a gente já vai estar entrando aí na LLC. Então, o que são as leucemias, pessoal? São grupos de tumores das células hematopoéticas precursoras. São clonais. O que é que significa isso? Cada célula se deriva de uma célula filha, né? Então elas vão se dividindo e se multiplicando e ocupam a medula óssea. Porém, se a gente for para a etimologia da palavra, leucemia significa leuco mais aima. Então é sangue branco, ou seja, eu denominei leucemia a esse grupo de tumores hematológicos que estão na medula óssea em 100% dos casos e que em 90 a 98%, 95 a 98% das vezes eles vão leucemizar, ou seja, circular no sangue. E só o nome leucemia é muito vasto, eu tenho que saber se ela é aguda ou crônica, linfóide ou mieloide, porque as agudas são emergências médicas, como a gente vai estar vendo já já, e as linfóides e as crônicas, elas não são emergências médicas. Inclusive na LLC, se o paciente não tem sintoma, eu nem vou tratar esse paciente. Eu trouxe aqui para vocês, antes da gente adentrar no hemograma, um quadrinho com as principais doenças oncológicas da hemato, que são leucemias, linfomas e mieloma múltiplo. Então, as leucemias, pode ser mieloide ou linfóide aguda ou crônica, elas estão na medula óssea, quase sempre estão no sangue e, eventualmente, podem dar massas, tá certo? Testículo, olho, massas paravertebrais, enfim. Já os linfomas, a célula tem origem linfóide, ela está no tecido linfóide, ou seja, na medula óssea, pode estar também no sangue. Eventualmente a gente encontra leucemização do linfoma, né, como eu coloquei aqui. E elas vão estar também no baço, no fígado e nos órgãos linfóides, nas mucosas brônquicas e tecido gastrointestinal. E o mieloma múltiplo está na medula óssea em 100% dos casos. A célula cometida não é a célula mieloide, apesar do nome mieloma. Então, mieloma poderia ser meduloma múltiplo, tá? Mas ela é uma célula da linhagem linfóide que produz imunoglobulinas monoclonais, estão na medula óssea, eventualmente, raramente, podem leucemizar, eu chamo isso de leucemia de células plasmáticas, e podem dar também os famosos plasmocitomas, que são efeitos de massa. Então, veja que as doenças da hemato, elas podem ser sólidas ou líquidas. As leucemias começam líquidas e podem dar sólidas. Os linfomas começam sólidos e podem dar leucemização líquida. E o mieloma geralmente é sólido, mas também pode leucemizar.
Falando um pouquinho de leucemias crônicas, são mutações na célula em que a célula mantém a capacidade de replicar na forma madura. Então, se é uma replicação de célula madura, eu consigo reconhecer se é mieloide ou se é linfóide. Por quê, pessoal? Porque um adulto do sexo masculino, se passar na rua, eu sei que é um adulto do sexo masculino. Um adulto do sexo feminino, eu sei que é um adulto do sexo feminino. Porém, um bebezinho de fralda no berçário, eu não consigo saber se é do sexo masculino ou sexo feminino, porque não deu tempo dele se diferenciar e mostrar quem ele é. Então, mais na leucemia crônica, facilmente a gente encontra isso. Então, existe LLC, leucemia linfóide crônica, que é um acúmulo de células maduras linfóides, e existe a LMC, que é o acúmulo de células maduras da linhagem mieloide. Na LMC, essa leucocitose é variável, geralmente os pacientes não têm sintoma, porque eu não tenho falência do sangue da medula óssea, eu ainda tenho capacidade de função da medula óssea, então essas células vão se acumulando, podem dar hepatosplenomegalia, e eu trato os pacientes de LMC sempre, e na LLC eu só vou tratar se tiver sintoma. A LMC acontece em todas as idades, principalmente no adulto de meia vida para cima, e a LLC é uma doença do idoso. Leucemia mieloide crônica. Então, é o aumento dos leucócitos por etiologia tumoral, mutação genética, e quem vai se acumular vão ser os leucócitos da série mieloide. Geralmente, isso vai ser apresentado por desvio à esquerda, pessoal. Por quê? Porque o normal da série mieloide é eu estar tendo esse desenvolvimento diário. Imagine se eu tiver uma mutação que isso aí vai ser amplificado. Então, essas células vão se acumulando na forma madura, mas eu também encontro na medula óssea e no sangue as células mais imaturas subsequentes. Então, eu termino que encontro desvio à esquerda, que pode vir até o blasto, ou pode parar aí no meio, mas eu encontro a hierarquia da maturação preservada. Então, é facilmente reconhecível um hemograma de LMC. Nas fases iniciais, a gente não vai ter anemia e pode vir com plaquetose, basofilia e eosinofilia. Isso porque essas células também são da linhagem mieloide e podem ir se acumulando. Então, corrobora o meu diagnóstico de LMC, além do meu desvio à esquerda, né, da série mieloide, vem plaquetose, basofilia e eosinofilia. A maioria dos pacientes são assintomáticos ou tem poucos sintomas, às vezes tem um desconforto na região do baço, pode ter uma sensação de febre, um pouquinho de fadiga, mas não é aquele quadro clínico abrupto e dramático que a gente vai ver, que são das leucemias agudas. E eu defino isso pela translocação 922, cromossomo Filadélfia, ou pelo gene BCR-ABL. Então, o que é que acontece? Eu tenho um gene BCR num cromossomo e um gene ABL no outro cromossomo, executando suas funções normais. E isso, os meus neutrófilos duram só 8 horas no sangue, 24 horas no tecido e entram em apoptose. A partir do momento que ocorre essa quebra, e essa descrição da LMC foi uma das primeiras modelos descritos moleculares da carcinogênese, tá? E isso deu origem à descoberta de uma droga. Então eu quebro os dois genes e eles se juntam. E quando eles se juntam, eu formo uma atividade de perpetuação de sinal intracelular e essa célula não se desliga mais, não entra mais em apoptose. Então eu começo a ter acumulação da série mieloide no sangue, na medula óssea e no baço e no fígado. E, pessoal, olha só um esfregaço de LMC, como ele é florido. Então, é a única leucemia que eu vou encontrar acúmulo de várias células, predominando os neutrófilos. Então, aqui, neutrófilo ou segmentado. Aqui, bastão, bastão, bastão. Aqui, promielócito. Aqui, promielócito, tá? Metamielócito, por aí vai. Aqui um mielócito. Então, a gente encontra várias linhagens da série mieloide no esfregaço de sangue periférico. Aqui um pouquinho maior, eu encontro basófilo, aqui é um blasto, aqui é um bastão, aqui é um metamielócito, e aqui é um promielócito, aqui um promielócito e aí também aqui um mielócito. Então eu encontro as células da série mieloide, mas geralmente esse desvio esquerdo é escalonado. A célula imatura está em menor quantidade, porque essa célula atinge forma madura. Então, quando eu formo um mielócito, essa célula vai se diferenciar.
E aqui a gente encontra um hemograma de vida real, de leucemia mieloide crônica, em que eu tenho uma série vermelha normal, 100 mil leucócitos, o normal é de 4 a 10, e eu encontro o desvio esquerdo até o blasto. Mas a hierarquia da maturação está preservada. Então, eu encontro que cada célula madura está em maior quantidade do que a sua célula imatura anterior. E eu encontro também eosinofilia e basofilia e plaquetose. Então, mais típico impossível de LMC. Lembrando que para eu ter LMC, eu preciso confirmar com essa translocação 922 ou BCR-ABL por biologia molecular. Falando um pouquinho de leucemia linfóide crônica, então a leucemia linfóide crônica ela é definida por uma linfocitose persistente acima de 5.000. Então, às vezes, eu descubro o paciente com 8.000 linfócitos, com 7.000 linfócitos, num estágio super inicial. Só que como ela não dá sintomas, isso aí depende de quem vê esse diagnóstico, de quem vai ver esse diagnóstico e pense em LLC e referencie para o hemato. Então, é o geriatra, é o cardiologista, é o infectologista, é o clínico geral, é o médico da emergência. Então, todas as linfocitoses acima de 5.000 e principalmente em pacientes idosos, eu devo pensar em LLC, tá? Não cursa com falência da medula óssea, então a gente não tem nas fases iniciais anemia, neutropenia e plaquetopenia. 30 a 40% dos pacientes ao diagnóstico são completamente assintomáticos, e desses, 1/3 jamais vão ter sintoma, ou seja, pode ser que eu passe batido com LLC e não trate o paciente. Então, eu sempre digo, eu tenho 2 notícias, uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que a senhora está com a leucemia, e a notícia boa essa leucemia não precisa de tratamento. Às vezes o paciente quer tratar, porque todo câncer a gente quer tratar precocemente, mas a gente não trata, isso pode abreviar a vida do paciente, tá? E quando elas evoluem, elas vão causar aumento do linfonodo, baço, fígado, e também pode dar as citopenias no hemograma. E uma característica da LLC, justamente porque ela acomete a célula linfóide, e a célula linfóide é a célula inflamatória mais desenvolvida, mais peculiar. E eu tenho capacidade de produzir antígenos, linfócitos, que podem reconhecer todos os antígenos da natureza. Então, às vezes, a célula mutada faz com que a nossa imunidade confunda e ataque próprios tecidos do hospedeiro. Isso é muito comum nos linfomas, mas também na LLC. Então, eu posso ter anemia hemolítica autoimune e PTI. Como é que eu vou saber que o paciente tem anemia hemolítica autoimune? Ele tem uma anemia geralmente grave, tá? No contexto da LLC, nesse caso que a gente está falando, e quando eu peço transfusão para ele, o Cumbas direto vai ter lá 4 cruzes, 3 ou 4 cruzes, mostrando que ele tem anticorpo ligado à hemácia. Então, a gente não transfunde o paciente. E a plaquetopenia, como não tem um teste de Cumbe para plaqueta, geralmente é aquela plaquetopenia bem grave, desproporcional ao estágio da doença. A gente vai ver um hemograma sobre isso aqui. E é muito comum degeneração de alguns leucócitos, isso ficar tipo uma mancha de batom róseo na lâmina, que a gente chama de sombras nucleares ou manchas nucleares, ou também manchas de Gamprete na LLC, como a gente vai ver no esfregaço. Então, o diagnóstico é feito, não é um diagnóstico genético, é um diagnóstico imunofenotípico, então eu vou estudar o sangue periférico, fazer um perfil de anticorpos monoclonais para identificar que roupa imunológica, que superfície imunológica a gente tem nessa célula tumoral para chamar de LLC. Aqui eu tenho um esfregaço, pessoal, de LLC em pequeno aumento, né? Então eu tenho aqui os linfócitos maduros, desculpem. Aqui eu tenho um neutrófilo, tá? E aqui um eritroblasto, uma célula vermelha circulante, e aqui uma medula óssea mostrando infiltração maciça por linfócitos maduros. E nesse outro esfregaço em maior aumento, a gente tem as manchas de Gamprete e o acúmulo dos linfócitos, né, neoplásicos. Veja que ele tem o mesmo tamanho da hemácia, geralmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu tiver o blasto é grandão, diferentemente da hemácia, bem maior do que a hemácia. Então, isso ajuda também no reconhecimento. Então, esse esfregaço aqui, mais típico, impossível, de LLC. E lembrando que essas manchas de Gamprete não são específicas da LLC, pode acontecer em outras leucemias, como a gente também vai ver daqui para frente.
Então, aqui eu tenho um hemograma de LLC, série vermelha normal, série plaquetária normal, presença de manchas nucleares e uma leucocitose de 133.000, com 94% de linfócitos maduros e 5% de neutrófilo. Veja que absolutamente eu não tenho neutropenia. 5% de 133.000 deu aqui 6.665. Então, esse paciente tem redução percentual dos segmentados, né, dos neutrófilos, e uma linfocitose absoluta e expressiva. Nesse outro hemograma, que também é meu, a gente encontra uma série vermelha normal, 12,8, 26.000 leucócitos e 168.000 plaquetas e restos nucleares aqui também, e 85% de linfócitos maduros, então é bem típico de LLC. E esse hemograma é um hemograma de um caso nosso do hospital universitário, tem uns 2 anos esse caso, era um senhor que tinha LLC, e olha só, pessoal, 99.000 leucócitos, dos quais 63% são linfócitos maduros, e eu tenho uma grave anemia 2,8, com um VCM de 145 e presença de eritroblastos, que são as células vermelhas nucleadas. Então, essas células estão apenas na medula óssea. No sangue, a gente encontra reticulócito e as hemácias maduras. Se eu estou com autoanticorpos destruindo as minhas hemácias maduras, a minha medula óssea vai responder, não é um problema de produção, e ela vai aumentar tanto os reticulócitos, como também vai lançar os eritroblastos, ela acelera esse processo de eritropoese, e eu também posso encontrar uma célula vermelha nucleada, e essas células são bem maiores do que as hemácias maduras, então isso causa um aumento do VCM. Além disso, eu também tenho plaquetopenia, que pode ser autoimune e também pela infiltração da medula óssea. Então, um hemograma típico aqui de LLC com anemia hemolítica autoimune. Esse paciente não respondeu ao tratamento e terminou indo a óbito, mas era uma LLC já muito avançada, muito tratada, com características de agressividade, além do fenômeno imunológico. Já as leucemias agudas são tumores nos leucócitos, nas células imaturas, e esses tumores são tais que a célula vai ter uma alta capacidade replicativa porque ela não se diferencia, ela congela na forma imatura, e toda célula imatura, ela é predestinada a multiplicar-se com muita agressividade. Então ela substitui a medula óssea normal, né? Então imagina que eu tenho aqui a minha medula óssea, né? E eu tenho aqui as leucemias agudas se proliferando. Elas vão substituir a hematopoese normal. Então, eu vou ter falência do sangue da medula óssea com tríade leucêmica, anemia, neutropenia e plaquetopenia. Então, toda leucemia aguda, ela cursa com sintomas. Não existe leucemia aguda sem sintomas. Anemia sintomática, fraqueza, palpitações, tontura, colapso cardiovascular, síncope, dispneia aos esforços, infecções ou febre e sangramentos diversos. Essa leucemia pode ser mieloide ou linfóide, né? Então, como a gente já falou aí, se a célula é imatura, ela não se mostrou quem é. Então, eu não sei ainda se ela vai ser linfóide ou mieloide. Para o hemograma impresso, que é o que nós, no caso vocês, médicos generalistas, vão ter acesso, a gente não vai estar falando de laboratório se não tiver descrito que é um blasto mieloide ou linfóide, e nem sempre a gente consegue diferenciar só pela morfologia. A gente vai ter que usar imunofenotipagem genética, mas no hemograma, muitas vezes a gente vai ter só a descrição de blasto, como eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então a gente... E para reconhecer LLA ou LMA, o suporte que o médico não especialista vai dar vai ser o mesmo. A gente não precisa de dar suporte. LMA eu trato assim, eu dou o suporte assim, LLA eu trato assim. Não. Então esse suporte aí é muito parecido, o linfóide e o mieloide, nessa fase aí em que a doença está abrindo. E nem sempre vem leucocitose expressiva. Então leucemia não depende do número de leucócitos, como eu vou mostrar em um hemograma aqui na frente que tem leucócitos normais. Então eu tenho que olhar o hemograma como um todo, a série vermelha, a série plaquetária e as características das células que estão ali aumentadas. Esse hemograma, pessoal, é um hemograma de vida real. Uma paciente que procurou o serviço com febre, dor no corpo, fraqueza, uma quarta-feira. E realizou esse hemograma que mostrava anemia, tem uma leucocitose
de 22.000 e de cara eu tenho aqui, ó, blastos 32 e uma plaqueta de 69.000. Então eu tenho neutropenia, plaquetopenia e anemia e sintomas e um hemograma superalterado com blastos. Então, mais típico impossível de leucemia aguda, tá? Veja que a leucocitose não é tão expressiva. E no sábado, essa mesma paciente, que era uma mulher jovem, chega no pronto-socorro de novo com uma piora. 5 de hemoglobina, 131.000 leucócitos, 16.000 plaquetas e cadê os blastos, pessoal? Então, esse hemograma aqui não foi feito hematoscopia. Quem estava de plantão era um ex-aluno meu e ligou para mim nesse dia, era um sábado à noite, e eu terminei acolhendo essa paciente na segunda-feira, logo cedo, já estava internada, recebendo tratamento no mesmo dia, já que leucemia aguda é essa emergência médica. Infelizmente, pelo atraso, a paciente acabou indo a óbito. E essa paciente, no primeiro hemograma, até recebeu antibiótico com azitromicina, mas o médico falou que era uma virose, ou seja, o hemograma muito alterado, o médico perdido e negligenciou a vida da paciente com não reconhecimento de leucemia aguda e a paciente terminou ainda a óbito. E aqui não tinha descrição. O bioquímico soltou esse hemograma sem dizer que era uma leucemia, né? Porque não foi feito. Mas cadê a comunicação com o médico que solicitou, né? Então, nós, como bioquímicos, temos que saber também suspeitar dessas doenças e descrever para que os médicos reconheçam. Aqui eu tenho, diferentemente daquele esfregaço de LMC, um esfregaço que é monótono, ou seja, é um tipo de célula só que está aumentado. Então, essas células são os blastos, são células grandes, com sombra de nucleolo. Então, aqui tem um nucleolo, aqui tem um nucleolo, aqui tem um nucleolo. E esse aqui, no caso, é uma LMA, tá certo? Se for descrito que é mieloide, excelente, mas nem sempre vem descrito no hemograma. Aqui, essa LMA tem os bastonetes de Auer, tá certo? Então, aqui, patognomônico de LMA, eu não tenho dúvida. E aqui o terceiro esfregaço é um esfregaço de uma LLA, uma leucemia linfoblástica aguda. Todas essas células aqui são blastos, a cromatina é frouxa e tem aqui um centro de nucleolo no núcleo, corroborando aí o diagnóstico de leucemia aguda, nessa aqui uma LLA. E por fim, a gente vai falar da leucemia promielocítica aguda, e o promielócito é da série mieloide, então dos vários tipos de leucemia mieloide aguda, essa aqui é peculiar porque esse promielócito anômalo vai causar uma liberação, disparar várias moléculas que deflagram a cascata de coagulação e o paciente começa a consumir todas as plaquetas e os fatores de coagulação, fazendo um grave distúrbio misto, que a gente chama isso de coagulação intravascular disseminada, ou seja, além da plaquetopenia, que é um distúrbio da hemostasia primária, todos os fatores de coagulação baixos, porque eu consumi tudo de uma vez, não dá tempo do fígado repor. Então, esse paciente tem um quadro muito mais grave, muitas vezes com isquemia e necrose das células, né? Tromboses venosas, trombose arterial e morte celular, disfunção orgânica, e um grave sangramento pela CIVD. Então, a gente tem riscos de sangramento desproporcionais à plaqueta, ou seja, o cara com 60.000 e sangramento grave, coisa que um paciente com outra LMA ou com LLA só ia começar a ter sangramentos mais graves quando essa plaqueta está menor do que 20.000. Então, a gente deve suspeitar da leucemia promielocítica quando a gente tem muito sangramento, trombose e tem a descrição do promielócito. Às vezes vai vir como blasto a descrição, mas nesse hemograma aqui, como a gente pode ver, a gente tem, pronto, tá aqui uma leucemia com leucócito normal, ó, 8.500 leucócitos, 59% de promielócito, e eu não estou vendo a diferenciação das demais células. Então, aqui eu tenho leucemia aguda com anemia, neutropenia, plaquetopenia e o desvio esquerda não escalonado do promielócito, que é a segunda célula mais madura, mais imatura, quer dizer, e esse promielócito aí é como se fosse blasto, é uma célula muito imatura, caracterizando aí a leucemia promielocítica aguda. E por fim, pessoal, a gente tem uma tabelinha, tá? Mostrando 4 reações leucemoides de 50.000 leucócitos, né? Leucocitoses muito expressivas são as reações leucemoides. E aqui a gente encontra, na primeira coluna, a gente vai encontrar uma sepse bacteriana ou uma pancreatite necrosante, sem anemia,
sem plaquetopenia, 50 mil leucócitos, 3% de mielócitos, 7 de meta, 15% de bastão. Esse é um desvio à esquerda escalonado, numa sepse violenta, a gente encontra esse tipo de padrão. Esse hemograma aqui, muitas vezes pedem parecer da hemato. Já me chamaram para ver infarto intestinal, já me chamaram para ver pancreatite perfurada. Então, muitas vezes fazem leucocitoses muito expressivas. O segundo hemograma que eu quero mostrar é o da LMC, que tem hemácias e plaquetas normais, mas pode ter plaquetas aumentadas, 50 mil leucócitos e um desvio à esquerda escalonado até blasto, né? Então a célula imatura está em menor quantidade, bem típico de LMC. Já a LLC, eu encontro 50 mil leucócitos, 5% de segmentados, tá? E 95% de linfócitos. Eu não vejo essa renovação dos linfócitos, porque os linfócitos são células mais estáveis. E a leucemia aguda, por fim, a gente encontra 7 de hemoglobina, 20 de mil plaquetas, ou seja, anemia, neutropenia e plaquetopenia, e um desvio à esquerda às custas do blasto. E isso aqui é o que a gente chama de hiatus leucêmico, que é a parada da maturação. Então, o sangue fotografa o acúmulo das células imaturas sem a diferenciação nas demais células, tá? Lembrando que na LLC a gente pode ter sim anemia hemolítica autoimune ou plaquetopenia autoimune. E com esse slide, pessoal, a gente termina a nossa aula de hoje, que é do hemograma das leucemias. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas aulinhas, tá? Vocês têm aí o e-book. Então, o e-book traz isso aí também em forma de texto. Então, leiam, vejam as tabelas. Tem até outras tabelas também no e-book. Então, eu quero que vocês vejam e complementem esse estudo. Tá bom? Então, na quarta-feira que vem, agora dia 16, às 20 horas, a gente volta para a nossa segunda live, que é a live do hemograma das infecções virais e bacterianas. Muito obrigado e até lá, espero vocês.